em Amós capítulo 4. Estava orando a Deus para Deus confirmar uma palavra no meu coração. Eu quero falar com você, compartilhar com você um pouquinho dessa palavra. Dizem que Amós é um profeta menor, mas profeta é profeta, né, irmãos? Profeta não é porque ele é menor na sua qualidade de profeta, mas é porque ele escreveu um livro pequeno, e aí dizem que através disso quer se chamar um profeta menor. Mas quando você se coloca na presença de Deus, quanto menor você é, mais Deus te usa. Quanto menor você é, mais Deus te usa. Creio, Deus, aleluia. Você não entendeu? Quanto menor você é, mais Deus te usa. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus é simples. Deus é simples. Amém? Amém. Amós capítulo 4, versículo, vou começar do 6. Amém? Amós capítulo 4, versículo 6. Disse assim a palavra do Senhor: Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Olha só o que o Senhor está dizendo ao povo, através do profeta. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre o campo, enquanto em outro secava. Andavam de cidade em cidade, em busca de água, mas nunca havia o suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Preste atenção. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Mas seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. Matei os seus jovens na guerra e levei os seus cavalos. Meu cheiro, o mau cheiro dos mortos, encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam graveiros chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus, pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela os seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Amém? Tome seu lugar, curva essa cabeça, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco mais uma vez, Pai amado, Deus querido, na tua presença, Pai, como condição de vaso, Pai, como condição de um homem pecador e cheio de falhas, Senhor. Mas eu peço a tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa me usar, meu Pai, como canal de bênção para com a tua igreja, Pai. Que todos aqueles que vieram ouvir essa palavra, Pai amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, possam ser edificados e entender aquilo que o Senhor está falando nesta noite, Pai. Pai, que o Senhor, Deus amado, possa ungir os meus lábios, Senhor amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, porque são homens de lábios impuros, Senhor. Mas aquele que habita dentro de mim, Pai, que é o Espírito Santo de Deus, esse sim é santo, Pai. E esse vai usar a minha vida como canal de bênção para falar com o teu povo nesta noite, Pai. Pai, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer, Pai. E toda retaliação, meu Pai, todo roubador da palavra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti possa cair por terra em nome do Teu Filho Cristo, Pai. E o Teu nome possa ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aqui nós vemos Amós, um homem chamado por Deus, um profeta chamado por Deus. E aí eu estava fazendo alguns estudos, e alguns estudiosos falam que sobre o significado do nome Amós significa fardo ou aquele que leva o fardo. Isso segundo alguns estudiosos. E ele também é um agricultor.
pecuarista. Ele cuidava de um rebanho de bois, como também cultivava sicômoros ou figos bravos, como está no livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 14. Quando você decorre o texto todo, eu quero pegar um pouquinho de cada passagem do livro de Amós, para que você possa entender o chamado de Amós para com o povo de Israel. O porquê que Deus chama Amós para falar com o povo, para profetizar para o povo de Israel. Nós vemos que Deus escolhe um homem que aos olhos de outros homens não é nada. Porque você fala, há um profeta que trabalhava com agricultura, que trabalhava num campo, como é que uma pessoa desse nível ou desse estilo de vida possa ser usada por Deus? Mas Deus traz esse tipo de coisa justamente para nós entendermos que Ele conhece a cada um de nós. É Ele que sonda os nossos corações. É Ele que conhece as minhas limitações, as tuas limitações, a minha capacidade e a tua capacidade. E eu creio que as pessoas, sim, quando Amós começa a profetizar para o povo de Israel, naquela época, diz que ele começa a profetizar no século 8 antes de Cristo. Poucas décadas da queda de Samaria, uma capital de Israel, ele recebeu de Deus essa tarefa difícil de explicar para um povo próspero que naquela época Israel estava vivendo uma prosperidade. Israel estava vivendo aquilo que a gente chama hoje de o melhor de Deus. Por ser um povo escolhido por Deus, Israel estava por cima, como é que eu posso dizer? Como tem um ditado por aí, por cima da carne seca, né? Ou seja, Israel estava realmente vivendo o melhor da terra naquela época. Israel estava vivendo uma prosperidade que só se ouve, ou só se ouviu, na época de Salomão, filho de Davi, um homem riquíssimo daquela época. Então Israel, com toda a sua riqueza, com toda a sua prosperidade, começa a esquecer quem o chamou e quem o tirou da terra do Egito. Israel começa a esquecer quem era Deus que o sustentava, que deu o Deus que tinha tirado ele de muitas batalhas e de muitas guerras. E eu já quero abrir um parênteses aqui só para dar uma aplicação. Aleluia, Jesus. Será que é muito diferente nos dias de hoje? Meu Deus. Porque muitas pessoas têm buscado a teologia, ou têm ensinado a teologia da prosperidade, só que esquece de explicar para as pessoas que toda prosperidade ela requer um pouco mais de você. Porque a prosperidade ela te leva num lugar que muitas das vezes você esquece de onde você saiu. A prosperidade para uma pessoa que não sabe administrar, ou uma pessoa que não tem o poder de administração corretamente, mete os pés pelas mãos. Eita, Jesus. E era isso que estava acontecendo com Israel. E é isso que acontece com muitas pessoas. As pessoas buscam a Deus, vem para a igreja buscando prosperidade, começa a pagar ou fazer votos com Deus, subir um monte, faz e acontece, e aí se humilha aos pés de Deus. E quando Deus, sim, pela sua misericórdia, começa a trazer uma vida de prosperidade para o povo começa a esquecer de Deus. Eita, Jesus. Aí se vinha para a igreja segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e domingo, aí começa a vir só no domingo, ou começa a vir só na quarta, começa a esquecer do dono da bênção, porque já conseguiu a bênção. Então começa a esquecer do abençoador. Era isso que estava acontecendo com o povo daquela época, com o povo de Israel. E aí Deus, com a sua misericórdia, levanta um homem simples do campo para profetizar para o povo. Jesus, meu Deus. Só que Amós, ele encontra uma certa dificuldade.
prosperidade é fácil. Mas você pregar uma palavra de, como é que eu posso trazer aqui para a igreja? Uma palavra de repreensão é mais difícil. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes estão se apegando em tantas coisas materiais que esquece que a matéria ela fica. O material ela fica. Irmãos, eu não estou dizendo que você ser rico ou você ter prosperidade isso é pecado. Pelo contrário, Deus quer que você seja uma pessoa próspera. O que eu não posso deixar de alertar a igreja, o que nós não podemos esquecer, é que primeiramente Deus está acima de todas as coisas. Amém, aleluia. Deus ele é dono do ouro e da prata, sim ou não? Amém. Então por que Deus não quer que muitas das vezes que você seja próximo? Ou por que muitas das vezes você não é próximo? Ou porque muita gente é próxima e você não? Você não se faz essa pergunta? Porque, irmão, há tempo para todas as coisas. Às vezes eu e você nós queremos avançar a um estágio que ainda não é para nós. Nós queremos alcançar aquilo que Deus ainda não trouxe. Já nasceu no coração de Deus. Mas Ele sabe que eu e você ainda não somos capazes de receber isso que nós sonhamos. Porque Ele sabe se eu e você receber hoje, amanhã nós começamos a negar o nome de Cristo. Amanhã nós começamos a esquecer quem é o dono da bênção. Então muitas das vezes nós começamos a questionar a Deus, ou nós esquecemos de Deus, porque nós estamos com um cargo melhor, ou que nós compramos uma casa boa, um carro novo, compramos uma casa na praia. E aí começa a acontecer algo nas nossas vidas. E é Deus que permite. Sabe por quê? Para que nós possamos despertar. E aí Deus levanta homens e mulheres de Deus para despertar o povo. Porque Deus não quer que o povo se pereça. Deus ele é tão misericordioso que, pela vontade de Deus, pela sua misericórdia, Ele deu o seu único filho para que ali Ele morresse na cruz, para que todos nós fôssemos salvos. Mas nós sabemos que não vai ser assim. Mas o Senhor está à porta e Ele está batendo. Ele tem pressa. Ele está com pressa para que a sua igreja desperte. Ele vai vir buscar a mãe. Ele vai vir buscar aqueles que realmente estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que realmente entenderam o propósito de estar aqui na terra como igreja. E aí Amós é rejeitado, irmãos. Amós é rejeitado como muitos outros profetas foram rejeitados. Porque Deus não estava se agradando da vida de Israel naquela época. Da mesma forma que Deus levantou Amós, Deus levantou Jeremias. E nós vemos em Jeremias, no capítulo 25, que Deus profetizou o cativeiro de Judá. Mas o povo não quer saber disso. O povo está preocupado com as coisas que enchem o seu ego. O povo está preocupado com aquilo que sacia a sua carne, o seu desejo carnal. Mas nós, como igreja, devemos levar um evangelho que mostre que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça. Aleluia. E o que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Meu Deus. Se nós realmente fôssemos viver a justiça de Deus, será que nós iríamos ganhar? Deus. As pessoas falam que a graça é mais fácil. Pelo contrário, a graça é mais complicada. Porque todo mundo acha que é graça. E a graça pode tudo. Deus. E não pode. Até pode. Até pode. A Bíblia mesmo fala que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Ou seja, você pode fazer o que você quiser na sua vida.
Você pode, Deus não te proíbe. Deus não te proíbe, pelo contrário. É um livre-arbítrio. Só que você tem que tomar cuidado com a graça e o livre-arbítrio, que ele pode te levar para o inferno. Era isso que Deus estava tentando falar através da vida do profeta. Era isso que Deus levantou o profeta para trazer a palavra naquele tempo difícil. Porque se você voltar aqui no capítulo 4, no versículo 1, olha só como é que o povo vivia. Ouça, vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam as necessidades e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz, até a última de vocês. Serão arrastados como peixe no anzol. Serão levados para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Ande, vão a Betel cometer pecados, continue a desobedecer em Gilgal. Oferece sacrifício todas as manhãs e traga os seus dízimos a cada 3 dias. Apresente seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para saírem sem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Meu Deus, forte Jesus. E aí o Senhor vem logo na sequência dizendo: eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimento sobre todo lugar, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Naquela época as mulheres, por quê? Que está logo no texto do início dizendo ouça vacas, porque era uma ilustração de um homem que era agricultor, então era mais fácil para ele entender e trazer para o povo. Ele sabia bem o que eram vacas gordas naquela época. Eram vacas que eram bem cuidadas, tinham o melhor pasto. Então quando o Senhor nos traz a igreja, quando nos fala uma palavra, o Senhor procura a sua simplicidade para que nós possamos entender e despertar. É Deus. Mas como está difícil nos dias de hoje. Não é só nos tempos, parece que aquilo que foi profetizado lá atrás é o que está acontecendo hoje. Verdade, Jesus. É o que está acontecendo hoje. As pessoas não querem abrir mão do seu conforto. As pessoas não dão mais crédito à palavra do Senhor. Mas Amós não desiste. Amós continua profetizando, porque era um obstáculo muito grande naquela época, como tem sido nos dias de hoje para a igreja. É difícil você achar homens e mulheres de Deus que pregam a verdade. Sabe por quê, irmão? Uma coisa é você pregar a verdade, e outra coisa é você enganar as pessoas com uma teologia falsa e levar essas pessoas para o inferno. Porque naquele grande dia todos irão ter que prestar conta. Não adianta eu vir aqui saltear, falar em línguas, profetizar a sua vida, não te ensinar o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é: vinde após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A promessa de Deus não era de um mundo de riqueza para mim e para você. Quando ele nos chama, ele fala: negue a si mesmo. Mas é difícil negar a si mesmo. É por isso que o Senhor nos traz a cada dia, nos limpa, vai nos limpando, vai nos moldando, igual Ele faz com um vaso da modoleira, para tirar todas as impurezas. Para quê? Para que você e eu viramos um vaso de honra. Verdade, Jesus. Para que eu e você venhamos poder estar numa prateleira, não para que nós sejamos vangloriados, para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós possamos receber as melhores flores. E essa flor só eu e você só vamos receber quando chegar aquele grande dia. O evangelista Alexandre, ele abriu no Salmos 81, que engraçado. Falei: Senhor, obrigado. Corre lá, Salmos 81. Aleluia, Jesus.
No verso 11, no verso 10. Olha o que diz: pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Olha só. Pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, quem era o povo de Deus? Israel. Meu povo não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Olha só. Meu povo, no entanto, não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguisse seus desejos teimosos e vivesse de acordo com suas próprias ideias. Meu Deus. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se recolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade. Eu saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. Aleluia, Jesus. Você vê que Deus tem um povo escolhido. E Deus é quem cuidava de Israel. E Deus, já desde lá do Egito, Deus estava cuidando do seu povo. Como Deus cuida de mim e de você. Só que por algum motivo, por alguma circunstância, muitos de nós saíram do caminho do Senhor. O que nós temos que entender, irmãos, é que se nós permanecermos no caminho de Deus, por mais que caia chuva, que caia sol, se levanta o gigante, Deus é quem cuida de nós. Da rocha Ele tira o mel. Da rocha Ele tira a água para cuidar de mim e de você. É Ele quem cuida de mim e de você. É Ele que abre porta onde não tem porta. Então não adianta eu e você sermos abastados aqui na terra e não termos Deus no coração. É isso que Amós está falando para o povo. Ei, o Senhor está me usando. O Senhor me levantou para profetizar sobre a vida de vocês. O Senhor me usou para falar ao coração de vocês. Desperta, Israel. Que aquilo que você está vivendo não está agradando a Deus. A sua riqueza não vai te salvar. O seu bom salário, as suas empresas, o seu carro novo, tudo aquilo que está englobado no mundo não te salva. A sua teologia de prosperidade não vai te salvar. A sua faculdade não vai te salvar. Eu não estou falando que é pecado, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que isso não te salva. Mas se você tiver tudo isso, se tiver Deus no coração comandando a sua vida, você pode ter certeza, irmão. Além de você viver o melhor dessa terra, você ainda vai viver o melhor de Deus lá. Na onde? Na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Porque a riqueza que Deus te dá é para ajudar o próximo. Deus não te dá nada para você ensoberbecer, ou você se vangloriar e esquecer do irmão que está do lado. Esquecer de onde você saiu. Porque Ele está falando, ó, Israel, lembra, eu te tirei do Egito. É, Deus. Lembra de onde tu saíste. Foi eu que cuidei de você até hoje. Não foi teu pai, não foi a tua mãe. Foi eu que te guardei, foi eu que te livrei. Foi eu que restaurei. Foi eu que te dei vestes novas. Foi eu que te levei a lugares que você jamais imaginou. Vou eu te levar a lugares que você ainda não sonha. É assim que Deus faz. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos estar no caminho de Deus. Nós precisamos trilhar o caminho de Deus. Nós precisamos viver a vontade de Deus. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não deixe a luta, não deixe a dificuldade, não deixe as coisas do mundo te tirar da presença de Deus. Porque possa ser que não haja mais tempo de você voltar, como muitos não tiveram. Então, se nós entendermos isso, nós possamos entender que nós vamos andar em retidão com o Senhor. Nós não vamos andar igual o mundo está andando. Paulo fala nas suas cartas em Romanos
que nós não devemos se moldar ou se acostumar com as coisas do mundo. Por quê? É Deus. Porque possa ser que nós possamos voltar da onde nós saímos. E Paulo fala nas suas cartas que a nossa carne é fraca. Se nós vivermos conforme a vontade da carne, porque se ela inclina para o pecado, é para lá que nós iremos. Meu Deus. Mas se nós vivermos sobre a voz do Espírito Santo de Deus, esse vai nos guiar até aquele grande dia. Creio, Deus. Aleluia. E a voz, ele tem uma missão, inclusive. Mas mesmo em meio a toda essa teologia de prosperidade que o povo de Israel viveu naquela época, aí ele vem trazendo, ou alertando ao povo naquela época, que o povo estava em graves falhas morais, éticas, espirituais. Não deram ouvidos como poderiam acreditar na iminência do castigo divino de Deus, quando Deus obviamente o abençoava. E é verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que acham que através da sua prosperidade, Deus está no negócio. Só que muitos se enganam. Por que ele fala que naquele grande dia muitos vão falar: Senhor, eu profetizei teu nome, eu curei teu nome. Ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque achou que estava fazendo a coisa correta. Porque achou que a sua prosperidade, Deus estava no negócio. Deus estava no meio. Uma coisa é você consagrar a sua vida e os seus bens ao Senhor e deixar Deus te conduzir. E outra coisa é você agir conforme o seu próprio entendimento. Porque o Provérbios fala que sábio é aquele que anda conforme a voz de Deus, conforme aquilo que Deus manda. Isso quem fala não sou eu, é a Bíblia através do homem mais sábio do mundo. Porque ele era rei. Mas se você olhar a vida daquele homem mais rico daquela época e mais sábio, ele também vacilou. Porque chegou um certo tempo da sua idade, da sua vida, que ele deixou de ouvir a voz de Deus. Verdade, Jesus. E olha só o que ele fala na sua carta, em um dos seus textos: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. É, Jesus. Então cuidado com a vaidade do teu coração. Existe. Cuidado com aquilo que está contaminando o teu coração. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos consagrar, se apartar de algumas coisas, é para que Deus possa nos levar num patamar melhor. É, Deus. Creio. De repente nós estamos andando em ambientes que o Senhor não tem se agradado. De repente nós devemos querer ter aliança com pessoas que Deus não se agrada. É, Jesus. E isso entristece o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a nossa família seja restaurada, que os nossos filhos se cheguem aos pés dele. A maior alegria de um pai e de uma mãe é quando vê um filho curado e está restaurado na presença do Senhor. A maior alegria de um pai e de uma mãe é ver o seu filho seguindo os caminhos de Deus, porque ele sabe que ele está no bom caminho. Mas a tristeza de um pai e de uma mãe é quando vê que você está orando, está clamando, e você não vê mudança, seu filho não veio aos pés do Senhor, seu filho não entendeu aquilo que Deus tem para ele. Sabe, fica dando porrada, murro em ponta de faca. Mas eu e você devemos continuar orando, eu e você devemos continuar clamando, porque Deus ainda continua acreditando em mim e em você. Deus crê, Deus sabe, irmão, das nossas limitações. Verdade, Deus. Mas se nós não cremos na promessa, como a irmã Kátia aqui, nossa pastora Kátia pregou aqui, Deus ele é fiel para cumprir através das suas promessas. Se eu e você não acreditarmos em Deus, como é que nós possamos acreditar nas coisas do mundo? Porque só Ele é fiel. Só Ele. Porque se Ele traz o povo do Egito,
Ele falou: Moisés, guia o meu povo, que eu vou tirar meu povo do Egito. Vou tirar meu povo da escravidão. É um povo escolhido meu. Você vê que Deus não abandona o povo. É um povo que abandona Deus. Que quando Moisés se retira e vai até aos pés de Jesus, o povo começa a questionar: cadê Moisés? Moisés não volta logo. Isso é uma pessoa que não está viva e não entendeu ainda o chamado de Deus. Porque se o pastor não estiver na igreja, irmão, eu não venho buscar pastor, eu vou buscar a Deus. Ah, o pastor não está aqui, eu não vou louvar, eu não vou adorar a Deus, eu não vou pregar. Eu adoro a Deus, eu não adoro o pastor. E o povo começou a levantar um bezerro, começou a levantar outros deuses. Então são pessoas que estão satisfeitas com qualquer tipo de coisa. Qualquer coisa preenche o seu coração. É pessoa que não entendeu que outrora era escravo, hoje já não é mais escravo. Meu Deus. E são pessoas que são escravas. Verdade, Jesus. Escrava de quem? Do mundo. Não entendeu que o preço naquela cruz não foi o suficiente. O povo não entendeu que Deus ainda cuida de mim e de você. Porque Deus, Ele fala assim: eu sou contigo até aquele grande dia. É a palavra de Deus. Será que realmente nós estamos vivendo a palavra de Deus? Será que realmente nós conhecemos a palavra de Deus? Porque se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não debruçarmos aqui nas Escrituras, eu não estou dizendo que eu e você somos santos, não, pelo contrário, nós somos falhos e pecadores. Santo só houve um. Nem os discípulos que andaram com ele era santo. E que por muitas das vezes ainda titubearam, quiseram desistir. Eita, Jesus. Eu até entendo que muitas das vezes nós colocamos dúvidas nos nossos corações, porque somos seres humanos. Mas que essa dúvida não pode ser maior do que a palavra de Deus, ou maior do que Deus que habita no nosso coração. Essa dúvida ela só vem para mostrar o tamanho de Deus sobre as nossas vidas. E no capítulo 1 e no capítulo 2 mostra o castigo de Deus sobre a nação de Israel. Mas por quê? Porque o povo não despertava. E aí eu vou para o capítulo 3, no capítulo 4 vai descrever os erros da nação de Israel em confiar na sua prosperidade, em ignorar os princípios da vontade de Deus. E aí no capítulo 5, Deus chama o povo a buscar o Senhor, o Criador do universo, e viver o quê? Uma vida nova. E no capítulo 6, Deus enfatiza os abusos do povo que vivia sossegado no luxo e corrupção, insensível à vontade do Senhor. Como Jeremias profetizou, como Amós profetizou, como muitos outros profetas profetizaram. No capítulo 6 está aqui, ó, irmão, ó, enfatiza os abusos do povo que vivia sossegado no luxo e corrupção, insensível à vontade do Senhor. Será que nós estamos falando de há mais de 2000 anos atrás, ou nós estamos falando dos tempos de hoje, irmão? Meu Deus. Porque não parece, essa palavra não parece que foi escrita nos dias de hoje? Eu estou pegando um apanhado inteiro do livro de Amós para que você entenda aquilo que Deus está falando com o povo. Porque o povo se acomodou. O povo, ele relaxou em cima da sua riqueza. Ele achou que a sua riqueza, que Deus estava a favor do povo. E aí Deus levanta Amós para profetizar: ei, Deus não está se agradando disso. Vocês estão errando. Nós vemos que no texto, se você olhar, Deus começa a castigar alguns povos que estavam ao redor de Israel. Israel, com a sua soberba, sentado em cima da sua riqueza, achou que nada iria acontecer. Achou que Deus não ia falar
estamos passando por limitações e dificuldades, aonde nós vamos? A quem nós recorremos? Eita, Jesus. A Deus, a igreja. E aí, quando as coisas começam a melhorar, quando as portas se abrem, quando eu começo a melhorar meu padrão de vida, vamos para a igreja, fulano? Ah, hoje não. Meu Deus. Vou ter que trabalhar até mais tarde. Ah, hoje eu tenho uma festa ali para ir. Hoje eu tenho um aniversário do irmão. Ou seja, as coisas de Deus, o plano de Deus começa a ficar em segundo plano. Você entendeu que Deus está chamando a nossa atenção? É, Deus. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Quando aquele homem recebe um profeta na sua casa, Isaías, Eita, e Isaías leva uma palavra de Deus para aquele homem. meu Deus. Isaías fala: o Senhor manda te dizer que seus dias estão contados. Já imaginou se essa palavra chegasse até nós? Se Deus mandasse um profeta na nossa casa falando que nosso dia, ou hoje, era o último dia da minha e da tua vida, qual seria a minha e a tua reação? Já parou para se perguntar isso? Porque o dia, ou a nossa vida, é como um sopro. O nosso dia, hoje nós estamos, amanhã nós não estamos. Um dia para Deus, como a profeta Kátia profetizou aqui, ou falou da palavra de Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus, irmão, hoje nós estamos aqui, o amanhã só pertence a Ele. Ele já sabe do meu e do teu amanhã, mas eu e você nós não sabemos. Ele já sabe daqui a meia hora o que vai acontecer com a minha e da tua vida, mas nós não sabemos. Aí esse homem se volta para a parede, deitado na sua cama, e começa a orar. Esse homem, ele foi no lugar certo. Ele foi naquele que o único que podia ouvir a tua oração e podia entrar com providência. E aí ele começa a orar: Senhor, o porquê, Senhor? Me dá só mais alguns anos de vida. Me dá só mais algum tempo de vida para que eu possa andar mais um tempo, Senhor, para que eu possa verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor ainda tem sobre a minha vida. Então, o que eu aprendo com essa palavra, irmão? Primeiro, não sou eu que sou o dono da minha vida. Primeiro, não sou eu que sou o dono da minha vida. Segundo, Deus é que controla todas as coisas. E terceiro, Deus ainda ouve as nossas orações. Deus ainda ouve os nossos clamores. Esse homem, ele não foi, ou ele voltou falando pela misericórdia, profeta. Não. Ele só virou seu rosto ao Senhor e quebrantou seu coração. Na mesma hora, Deus vai até Isaías: ei, volta lá. Volta lá que eu vi o clamor do meu servo. Você vê como Deus é lindo e maravilhoso? Que Ele trabalha na simplicidade, no quebrantamento dos nossos corações quando é sincero. Então não adianta eu fazendo melhor para o pastor, se para Deus eu não estou fazendo melhor. Não adianta eu fazer o melhor para o povo, se para Deus eu não faço o meu melhor. Então nós precisamos entender, irmão, que Deus, quando Ele chama a nossa atenção, porque alguma coisa de errado nós estamos fazendo, é porque nós precisamos melhorar em alguma área. Verdade, Deus. Então muitas das vezes nós viemos até a igreja esperando que alguém profetize sobre a minha e sobre a tua vida,
Ou nós vemos a igreja esperando que o Senhor fale uma palavra ao nosso coração, uma palavra de bênção, que eu vou ser abençoado. Você já é abençoado, só que você está aqui. Verdade, Deus. A palavra para mim e para você nesta noite é: voltemos ao Senhor. Nos lançamos aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque se você voltar aqui, você vai ver que Amós, ele fala que o povo nem assim ouviu a voz de Deus, nem passando a dificuldade ouviu a voz de Deus, porque o povo estava preocupado com as coisas do mundo. Mas quando o Senhor nos chama, é porque Ele quer nos despertar, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos despertar na presença dEle, para que nós possamos realmente entender que Ele está por vir. Se você é igreja e não anseia pela volta de Cristo, sinto muito em te falar. Alguma coisa de errado tem com você. Ah, mas eu quero viver, mas eu não vivi nada. Amém? É você e Deus. Ah, mas eu sou novo e ainda tenho muito. Amém? É você e Deus. Não é a igreja que vai te julgar. Não sou eu que vai te julgar. Mas naquele grande dia, você não pode falar que você não foi assim. Você não pode falar que você não foi despertado pela palavra de Deus. Porque as pessoas hoje, é o que eu mais escuto. O que eu mais escuto, irmão. Ah, mas ainda não é tempo. Ah, mas eu preciso viver algo ainda que eu não vivi. Verdade. Verdade. Só que uma coisa é eu viver a minha vontade junto com a vontade de Deus, e a outra coisa é eu viver a minha vontade sem Deus estar presente. Porque quando eu sou direcionado, por que tem muita gente que se mata hoje, irmãos? E olha que eu vou falar para você, tem muita coisa que não é divulgada na mídia. Tem muita gente rica tirando as suas vidas, a sua própria vida. E ela não tira só a sua própria vida, porque ela destrói a família dela também. Sabe por quê? Porque ela não tem um alicerce. Porque ela acha que todo mundo que se aproxima dela quer tirar proveito dela. Porque ela não teve um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, esse vazio que há dentro do meio do teu coração, ele é preenchido. Então imagine, eu com a minha riqueza, com esse preenchimento que é Deus na minha vida, irmão, eu só vou exaltar e glorificar a Deus. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus fala que aonde eu for, as bênçãos de Deus me seguirão. Mas eu preciso entender quais são as bênçãos de Deus para a minha vida. Às vezes as bênçãos de Deus não é com que eu fique rico, mas é que eu tenho uma vida instável aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado, para que eu não venha sair da presença dele, para que eu não possa envergonhar o nome de Cristo. Sim, Deus. Mas quando eu olho esse texto de Amós e vou para o capítulo 7 e o capítulo 8, que se relata para nós aqui uma série de visões que Deus mostra que havia agido com longanimidade, mas que realmente castigaria o povo rebelde. Logo no capítulo 9, Deus já traz uma palavra, ou depois encerra o livro com uma mensagem de esperança. Depois da sua casa você medita no capítulo 9. Leia ele do começo ao fim para você ver. Continua no capítulo 9 com um tema de castigo, mas depois encerra o livro com uma mensagem de esperança, promessas da restauração do
povo purificado depois do seu cativeiro. Nós vemos que Deus, mesmo trazendo uma palavra, um castigo para o seu povo, Deus ainda traz uma palavra de refrigério. Deus ainda traz uma palavra de despertamento. Quando Jesus está prestes a ser levado para ser morto, Ele fala para a igreja: eu vou, ao terceiro dia serei ressuscitado. Ele fala: eu vou, mas também vou deixar o meu Consolador. Aleluia. Nessa época do Antigo Testamento, o profeta era a voz de Deus para com o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que é a voz de Deus para conosco, e ao mesmo tempo é a nossa voz para com Deus. Porque tem um louvor que diz assim: Senhor, Espírito, leva a minha oração ao teu Senhor, porque eu não sei como orar. Muitas das vezes nós não sabemos como orar, mas o gemido inexprimido do nosso coração, ele é transformado através do Espírito Santo de Deus, e Deus recebe o nosso clamor e inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Então não é eu orar a Deus com palavras bonitas. Deus não está preocupado com isso. É eu abrir meu coração e rasgar o meu coração na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é que vai levar as nossas orações até o Senhor. E aí Amós, ele vem nesse contexto porque ali era uma briga entre o profeta para com o povo, porque naquela época o sacerdote era a voz do povo para com Deus. Só que o sacerdote, ele encobriu o pecado do povo. E Amós vem num contexto totalmente ao contrário, para falar: ei, Deus está mandando dizer, Deus está mandando falar, desperta, desperta, porque o Senhor quer trazer algo melhor para a terra. Deus quer trazer o melhor para o povo. Deus quer trazer a restauração para o povo. Deus quer trazer algo novo para que o povo possa se despertar. Meu Deus, aleluia. Mas como é que eu posso despertar se eu não consigo nem orar ao Senhor? Se eu não consigo chegar nem aos pés de Deus? Se eu não consigo nem ouvir a voz de Deus? Porque a voz do mundo está tampando a voz de Deus. Nós estamos tão atarefados com esse povo, tão preocupados com o nosso cotidiano, que está abafando a voz de Deus sobre a terra. Meu Deus. Nós estamos tão preocupados em fazer, e esquecendo de se achegar aos pés do Senhor. Eita Deus. Eu só posso colher o melhor quando eu me achego aos pés. Deus. Não que você está fazendo errado, pode até ser que em algum momento eu e você estamos fazendo, porque nós estamos buscando tantas outras coisas, e o nosso tempo para Deus é isso aqui. Meu Deus. O nosso tempo para Deus é isso aqui. Oh Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem dedicado ao Senhor da tua vida. Eu não sei o que tem tirado da presença de Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade que está impedindo você se achegar ao Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a limitação que está te bloqueando, que está criando uma barreira entre você e Deus, que está impedindo você entregar o teu verdadeiro louvor ao Senhor. Mas se o Senhor nos trouxe nessa noite aqui, é porque Ele quer quebrar isso. Meu Deus. Ele quer colocar isso por terra hoje, em nome de Jesus.
Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração. E Amós fala que ele está trazendo uma restauração para o povo. Ele está trazendo algo novo para o povo. Mas o que nós precisamos hoje é de muita coragem, igual o profeta demonstrou para falar a verdade na palavra de Deus, independente do clima religioso, independente das circunstâncias, independente do teu problema. Se as pessoas não te dão crédito, não fique triste. Se as pessoas olham para você com desdém e começam a desdenhar daquilo que você fala de Deus, Meu Deus. faça igual o profeta, só faça a tua parte. Verdade, Deus. Deixa que Deus cuide do resto. Meu Deus. Deixa que Deus vai à tua frente. Deus vai abrindo porta onde não tem porta. Deus vai restaurando aquilo que você está entregando na mão dele. Deus é quem cuida de você. Deus é quem está guardando as nossas vidas. Meu Deus, aleluia. Que você possa se colocar de pé nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Que você possa entender que a nossa vida há tempo para todas as coisas. Nós vemos que um povo que estava pecando, um povo que não estava escutando mais a voz de Deus, um povo que se assentou em cima da sua prosperidade, em cima da sua vida secular, e achou que estava tudo bem, achou que Deus estava com ele. E aí Deus levanta um profeta, que era um homem do campo, para profetizar ao povo, e mesmo assim o povo não estava nem aí. Mas eu e você, nós possamos despertar, nós possamos despertar, porque os dias são maus. Os dias são maus e os dias não está de brincadeira. Você acha que o inimigo está de brincadeira com a minha vida espiritual, com a tua vida espiritual? Você acha que o inimigo está brincando? Igual eu e você muitas vezes brincando de ser cristão? O inimigo quer que você saímos logo da presença de Deus. Então que nessa noite nós possamos orar por um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração reto, um coração contrito na presença de Deus. Porque Ele não vai rejeitar. Só Ele não rejeita. Só Ele escuta a minha e a tua oração. E é no secreto. É no secreto.